Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o Coronel Jacques Baude, ex-membro do Serviço de Inteligência Estratégica da Suíça. É um prazer tê-lo de volta ao programa, senhor. É bom estar de volta com vocês. Muito obrigado pelo convite. Então, o motivo pelo qual eu queria conversar com você hoje era sobre a situação com Israel. Parece que isso não pode continuar para sempre. Parece estar esgotando tudo, não só a maioria de seus recursos, como armas e dinheiro, mas também sua reputação, tanto entre aliados quanto adversários, e seus recursos humanos, já que as pessoas estão saindo. No geral, o declínio dos Estados Unidos também sugere que todo o sistema internacional ou ordem mundial em que operava, e que permitiu que seguisse esse caminho, também está se deteriorando. Eu queria saber sua opinião sobre até que ponto Israel representa um caso de excesso estratégico. Acho interessante porque hoje temos dois grandes conflitos em andamento. Quero dizer, obviamente, Israel, como você mencionou, com os palestinos, mas também a Ucrânia. E em ambos os casos, vemos muitas semelhanças. Percebemos que nos dois casos, há um governo, ou seja, o israelense e o ucraniano, que está, de certa forma, exausto. E há uma sensação crescente de que, em ambos os casos, o governo está travando uma espécie de guerra particular. Quero dizer, isso é óbvio em Israel, por causa das condições específicas e dos processos legais que podem acontecer com Netanyahu assim que ele deixar o poder. É diferente, obviamente, na Ucrânia, mas provavelmente não tão diferente assim, porque sentimos que na Ucrânia há um forte esforço do governo para se manter no poder e evitar qualquer situação em que o governo seria obrigado a renunciar, e provavelmente também por causa de procedimentos. E tivemos toda essa questão do Nabo Sapo nos últimos dias. Mas em Israel, é obviamente o caso de termos aqui uma guerra particular travada por Netanyahu. E se acrescentarmos a isso pessoas como Bezalel Smotrich e Ben-Gvir, que de fato até certo ponto também travam uma espécie de guerra ideológica particular. Então não é por restrições legais, mas por questões ideológicas. Eles travam uma guerra ideológica. Smotrich e Ben-Gvir têm muito interesse em colocar todo o território palestino sob controle israelense. E, portanto, não há absolutamente nenhum sinal. E como Netanyahu não pode governar sem esses dois, especialmente o partido deles, não vemos qualquer apaziguamento nesse conflito. Pelo contrário, parece que, como você acabou de explicar, as coisas estão indo de mal a pior, porque estão esgotando tudo, inclusive a paciência dos próprios israelenses, as vidas dos palestinos, obviamente, mas também as dos militares. Há até um descontentamento crescente dentro das forças de defesa de Israel. Também vemos que os aliados tradicionais de Israel, ou seja, a Europa Ocidental e, obviamente, os Estados Unidos, têm cada vez mais perguntas e dúvidas sobre o propósito do conflito. Não apenas sobre o propósito, mas também sobre a forma como ele está sendo conduzido. Mais uma vez, estamos aqui, eu acho. Na verdade, Israel está de certa forma revelando o que é, porque como expliquei em outros canais, Israel é um país que desde sua própria criação, ainda antes de começar a existir em 1947, nunca respeitou a lei. E isso é absolutamente fascinante. É um país que nunca respeitou a lei. Eles tinham suas próprias regras e se comprometeram a ter uma espécie de status especial. E isso é algo que, na minha opinião, é único no mundo moderno, especialmente quando consideramos que Israel é considerado, e foi considerado, melhor dizendo, como uma posição avançada, um ponto forte da sociedade ocidental e da civilização ocidental no Oriente Médio, e a única democracia do Oriente Médio, e coisas desse tipo. Mas, na verdade, é um país que nunca aplicou o direito internacional. E isso remonta a 1947, ou seja, até mesmo antes de sua existência, de fato.
Isso é muito interessante. O problema é que por causa da Segunda Guerra Mundial, nós, o Ocidente, as sociedades e os países ocidentais, nunca ousamos obrigar ou constranger Israel a cumprir o direito internacional. Houve uma tentativa disso em 1949, quando Israel quis entrar nas Nações Unidas. Foi solicitado ou exigido pelas Nações Unidas. O Conselho de Segurança pediu que Israel fizesse um compromisso público de que, como condição para ser membro das Nações Unidas, deveria se comprometer a seguir o direito internacional. Acho que nenhum outro país foi obrigado a fazer isso, mas Israel foi obrigado, ainda em maio de 1949, como condição para permanecer nas Nações Unidas. E isso é muito interessante. Existem muitas discussões jurídicas interessantes sobre isso, porque obviamente desde então já houve mais de 150 resoluções da ONU que condenam Israel, dizendo que Israel não está cumprindo o direito internacional e não está cumprindo as resoluções da ONU. E muitas pessoas disseram que, na verdade, se voltarmos à Declaração de Israel em 1949, deveríamos expulsar Israel das Nações Unidas. Então há um caso interessante aqui que se desenvolveu, e há discussões interessantes se você for conferir em sites de direito internacional e coisas do tipo. Debates muito interessantes sobre isso. Mas, em essência, Israel é um país que tem se comportado como um Estado fora da lei. E o que testemunhamos no último ano e meio provavelmente é apenas a ponta do iceberg, porque nunca vimos tamanha brutalidade e um reconhecimento tão aberto dessa brutalidade. Em muitos casos no Ocidente, principalmente nas guerras no Iraque ou em outros lugares, como o Vietnã e assim por diante, eles também não foram tão gentis. Quero dizer, foram bastante brutais, e vimos muitos bombardeios de populações civis e tudo mais. Mas no caso de Israel, o estranho é que isso de fato é de certa forma reconhecido pelo governo. Chega a ser explicado como uma estratégia para combater o terrorismo, obviamente. E apesar dos diversos esforços de alguns países da comunidade internacional, nomeadamente a África do Sul, com a queixa apresentada na Corte Internacional de Justiça, onde houve alguma indicação de que estamos testemunhando um possível ou plausível genocídio, isso não impediu Israel de usar repetidamente os mesmos métodos, a mesma forma de travar guerra não apenas contra o Hamas, mas contra toda a população palestina. Portanto, acho que este é um caso muito fascinante em termos jurídicos, mas também em termos políticos, morais e éticos. Como ex-oficial militar, devo dizer que me envergonho pelo fato de oficiais e soldados israelenses se autodenominarem oficiais e soldados, porque para mim, isso é puro terrorismo. Não é nada além disso. Eles demonstram uma espécie de alegria em matar crianças e coisas assim. E não é só agora, aliás. Há cerca de 10 anos, e até antes disso tivemos testemunhos de soldados dizendo que matavam ou atiravam em crianças em Gaza só por diversão. Só por diversão. Houve um caso famoso, acho que foi em 2009, em que um grupo de crianças, brincando na praia em Gaza, foi simplesmente morto por soldados israelenses. E eles disseram, bem, não sabíamos o que fazer, então, por diversão, simplesmente as matamos. Isso é algo que nunca vimos na história. Acho que nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, as pessoas matavam por diversão. Era algo metódico. Você pode qualificar tudo do jeito que quiser, o que os alemães fizeram. Mas não parecia que eles sentiam prazer em matar pessoas. Aqui é diferente. E isso é algo bastante único e torna esse conflito único, assim como a forma como o governo responde às críticas internacionais também o torna único. E isso vai além do que vemos em Gaza, porque quando tivemos a recente guerra de 12 dias com o Irã e esse ataque de Israel contra o Irã, sabendo, e isso é fascinante, sabendo que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos havia declarado que não havia armas nucleares no Irã.
Ou seja, não há justificativa racional ou factual para iniciar uma guerra, atacar civis, bombardear civis e coisas desse tipo. E acho que isso é bastante único na história. Acho que parte disso está mudando, porém, um pouco da imunidade, como você disse. Israel parece operar sob suas próprias regras únicas, já que é considerado como estando em um bairro perigoso, como os americanos sempre dizem, mas é visto como parte da civilização ocidental, consegue projetar poder militar em uma região estratégica. E, como você mencionou, os crimes cometidos contra os judeus durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial contribuíram para que lhe fosse dado um pouco mais de liberdade, eu acho. Mas as condições sob as quais é permitido operar são bastante únicas. Nenhum outro país tem permissão para desenvolver armas nucleares sem prestar contas, simplesmente ignorar todo o Tratado de Não Proliferação, ocupar territórios, adotar políticas de apartheid, guerras aparentemente intermináveis e constantes. Mas, ao chegarmos a este genocídio, ele é definitivamente o genocídio mais bem documentado da história. Todas as manhãs, podemos assistir a novos vídeos de crianças sendo massacradas, campos de refugiados sendo bombardeados, novamente, crianças sendo baleadas enquanto esperam por comida. E isso é complementado por declarações vindas de sua liderança, onde afirmam abertamente a intenção de que não podem mais permitir que os palestinos permaneçam ali. E você vê um sentimento generalizado entre o público também. Então realmente parece que eles foram longe demais. E eu acho que, dentro do tema de Israel estar se esgotando, acredito que a boa vontade também está chegando ao fim. Há algo interessante acontecendo também. Até mesmo entre a população israelense, agora existem discussões na mídia israelense sobre até que ponto Israel está fazendo o que os nazistas fizeram. Isso era um grande tabu no passado. Você não compararia Israel aos nazistas? Já foi feito, mas normalmente traz consequências. Mas agora, no sistema político americano, você vê, especialmente na direita política, o que é bastante incomum, pessoas se opondo ao apoio incondicional a Israel. E agora você vê os governos ocidentais na Europa também se sentindo pressionados. Não tenho certeza de quão genuíno isso é. Você provavelmente viu a coletiva de imprensa com Starmer, do Reino Unido, onde ele agora, de repente, expressa grande preocupação com a fome e a morte de palestinos. De novo, um pouco tarde para essa empatia, e acho que sou um pouco cínico quanto à sinceridade dele. Mas você vê uma mudança massiva aqui, tanto em relação ao que o público israelense está disposto a tolerar, quanto ao que os governos ocidentais, mesmo que queiram apoiar Israel discretamente, agora estão limitados pelo que o público permite. Com certeza. E se olharmos para isso, se eu responder a sua pergunta de um ponto de vista geopolítico, durante toda a Guerra Fria, Israel foi considerado, como eu disse antes, uma posição avançada do Ocidente no Oriente Médio. E precisamos lembrar que no início, e é muito interessante voltar à história, porque ao final da Segunda Guerra Mundial, todo o Mediterrâneo estava sob o controle dos aliados, na verdade, dos franceses e britânicos. Quero dizer, no Mediterrâneo Central, principalmente when cinzas, e o Mediterrâneo Oriental também de britânico. E os soviéticos queriam acesso ao mar Mediterrâneo, e por isso prometeram apoio aos movimentos de resistência judaica contra os britânicos, na esperança de que, uma vez que Israel se tornasse um Estado independente, serviria como uma espécie de ponto forte soviético ao redor do Mediterrâneo. Mas as coisas não aconteceram exatamente como Stalin queria. Na verdade, assim que os israelenses conquistaram sua independência em maio de 1948, apesar de terem sido apoiados com armas e dinheiro para sua guerra de independência, os israelenses se voltaram para o Ocidente. Isso gerou uma reação na União Soviética,
E então os soviéticos começaram a tentar controlar outros países no Mediterrâneo. Take control of other countries in the Mediterranean. And you had kind of a shift in the 50s. E houve uma espécie de mudança nos anos 50. Os Estados Árabes passaram a se relacionar cada vez mais com os soviéticos. E o Ocidente perdeu muitas de suas colônias. Portanto, tivemos o caso da Argélia, o caso do Egito, todos esses casos em que o Ocidente foi expulso. E Israel então se tornou o ponto de parceria muito forte do Ocidente em um Oriente Médio que estava em grande parte sob influência soviética. E isso explica porque o Ocidente, por tanto tempo, aceitou todos os desvios do Estado israelense. E lembre-se de que durante a Guerra Fria, os movimentos palestinos, Yasser Arafat e outros, eram essencialmente movimentos marxistas, de fato. E isso reforçou o apoio que o Ocidente dava a Israel. The support that the West had for Israel. But since the collapse of the Mas desde o colapso do Pacto de Varsóvia e do Bloco Comunista na Europa Oriental, as coisas mudaram. Vimos muitos países, inclusive a Síria, aliás, que tentaram ter melhores relações com o Ocidente. O Ocidente recusou até certo ponto, e isso levou à situação que conhecemos hoje na Síria. Mas houve essa tentativa dos países árabes de se aproximarem do Ocidente. E hoje esses países, que antes eram apenas fornecedores de petróleo e matérias-primas, desenvolveram suas próprias indústrias. Eles obviamente evoluíram para estados industriais. O caso do Irã é um exemplo, um caso emblemático. E hoje temos um Oriente Médio que está, intelectual e economicamente, mais próximo do Ocidente do que Israel está. E você deve se lembrar que há algumas semanas, Donald Trump visitou a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita fez uma promessa de investir 600 bilhões de dólares, ou até mais, como $1 trilhão nos Estados Unidos, e assim por diante. Isso significa que o significado de Israel no contexto regional do Oriente Médio mudou, e mudou radicalmente. Porque hoje o restante do Oriente Médio, quero dizer, a parte do Oriente Médio que não é Israel, é de fato uma espécie de... Eles poderiam ser considerados como parte. Eles poderiam ser... Porque não tenho certeza se as políticas que temos no Ocidente entenderam o movimento que estava acontecendo. Mas de qualquer forma, temos um Oriente Médio que busca melhores relações com o Ocidente. É rico o suficiente para abastecer o Ocidente, comprar produtos, firmar parcerias e buscar cooperação econômica e industrial. Enquanto isso, Israel é, na verdade, um Estado que não oferece muito ao Ocidente. Ele recebe do Ocidente. Então temos aqui o que eu diria ser uma mudança estrutural no Oriente Médio, que hoje aparece de forma muito clara, especialmente com o tipo de embargo ou bloqueio imposto pelos Houthis no Mar Vermelho. Vimos agora que o porto de Eilat, em Israel, é basicamente falido e não funcional. Outros portos, e isso foi demonstrado durante a Guerra dos 12 Dias com o Irã, outros portos, como Haifa e assim por diante, são extremamente vulneráveis, e Israel é de fato extremamente dependente do Ocidente. Não é um parceiro que pode oferecer algo ao Ocidente, é apenas um parceiro que recebe do Ocidente. E o que oferece em troca são simplesmente problemas, entende? Por outro lado, temos outros países no Oriente Médio que, de fato, parecem estar mais próximos de serem provedores de soluções. Então, hoje, Israel é um criador de problemas, um causador de confusão, enquanto o restante do Oriente Médio acabou se tornando criador de soluções e solucionador de problemas. Portanto, a situação está completamente invertida, e isso faz parte da explicação dessa mudança de percepção. E obviamente, como você bem apontou, tudo isso está ligado ao que podemos ver todos os dias. Esses massacres, esse comportamento brutal, má conduta dos soldados e tudo mais. E isso, claro, impacta de forma bastante significativa a opinião pública. No Ocidente, temos um problema que não está relacionado apenas ao conflito palestino, aliás, mas o que vimos em relação ao conflito ucraniano, especialmente, é o aumento da distância entre as elites governantes,
ou a liderança que temos em países como Reino Unido, França e assim por diante, mas também com as elites da União Europeia, por exemplo, e as populações. É isso que vemos agora na Alemanha, com o AfD, que está avançando tão rapidamente que agora o governo está considerando banir o partido e coisas do tipo. Banning the party and things like this. So we see that Portanto, vemos que esse aumento da distância entre a opinião pública, a população e as elites também desempenhou um papel, porque por um tempo essa elite, e provavelmente isso também fazia parte do distanciamento que está se ampliando, como eu disse, porque como você mencionou, foi só muito recentemente que esses líderes na Europa perceberam a magnitude da catástrofe que está acontecendo na Palestina. Nos estágios iniciais, no ano passado e até no início deste ano, ninguém sequer questionava as táticas, os métodos ou as armas usadas por Israel. E hoje eles percebem que provavelmente há um efeito vindo da pressão popular. Esse provavelmente é um dos aspectos. Mas eles também percebem que cada vez mais o apoio dado a Israel se torna politicamente, eu diria, legalmente insustentável. Porque vemos que tudo o que eles fazem, basicamente quero dizer, o governo israelense faz, é sem qualquer justificativa. Porque, mesmo que você admita que o Hamas é uma organização terrorista, você não destrói uma população apenas para atingir alguns combatentes. E, aliás, os vários relatórios que temos de diversas organizações, incluindo as próprias forças de defesa de Israel, mostram que apesar de todas as mortes, dos massacres, da destruição de infraestrutura da população, da infraestrutura médica, da infraestrutura alimentar e tudo mais, apesar de tudo isso, eles não conseguiram reduzir significativamente o poder de combate ou as capacidades de luta do Hamas. Ou seja, há algo fundamentalmente errado na estratégia que está sendo utilizada. Portanto, provavelmente há uma sensação crescente na Europa. E se eu conversar com meus antigos colegas militares da OTAN, porque, apesar de eu ser suíço, trabalhei por 5 anos na OTAN. Claro, eu tinha meus pares e mantinha contato com eles. E quando falo com eles, todos são oficiais superiores, quero dizer, coronéis e assim por diante, de países da OTAN. Não conheço um único que seja a favor ou apoie Israel. Acho que todos percebem que esse não é o caminho para resolver o problema. Mesmo que se admita que o Hamas é uma organização terrorista, o que, na minha opinião, não foi demonstrado, aliás. Escrevi vários livros sobre terrorismo, especialmente terrorismo islâmico. E escrevi o livro, que está aqui atrás de mim, sobre a Operação Inundação de Al-Aqsa, que ocorreu em 7 de outubro de 2023. Mas antes disso, teve mais livros sobre a guerra assíria no Oriente Médio. Estudei o caso do Hamas de forma muito aprofundada. E mesmo que admitamos que o Hamas tenha começado como uma organização terrorista, provavelmente no final dos anos 80 ou início dos anos 90, eu diria que desde o início dos anos 2000 não se vê. E eles disseram que abandonariam a estratégia terrorista. E não há o menor indício de que não tenham aplicado essa política de não se comportar como uma organização terrorista. O Hamas, no início dos anos 2000, comprometeu-se a ser uma organização política, e foi isso que fizeram. Por isso, venceram as eleições locais em 2002 e depois as eleições regionais em 2005, o que lhes deu o poder em Gaza, especialmente porque os Estados Unidos não quiseram aceitar o resultado da eleição e, portanto, tentaram derrubar o governo liderado pelo Hamas ou as autoridades lideradas pelo Hamas. E isso levou a esses confrontos com o Fatah na época. E isso foi quase um ano de confrontos entre as duas organizações. Mas se olharmos com um olhar honesto para o comportamento do Hamas, realmente desafio e convido qualquer um a me dizer o que faz do Hamas uma organização terrorista. Certamente começou assim. Ou seja, no final, ou durante a segunda intifada, certamente foi assim. Mas depois,
mudou suas políticas. Assim como Yasser Arafat fez em 1974, quando percebeu que o terrorismo, na verdade, estava jogando contra o movimento palestino como um todo, porque afetava a percepção da opinião mundial em relação aos palestinos. E era melhor abandonar o terrorismo. A OLP, em 1974, abandonou oficialmente o terrorismo, embora ainda houvesse algumas facções que continuaram a recorrer ao terrorismo. Mas a OLP, em grande parte, recusou isso. E o Hamas passou exatamente pelo mesmo processo durante o início dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Então, mesmo que assumamos, se aceitarmos a narrativa israelense de que o Hamas é uma organização terrorista hoje, o modo como tentam resolver o problema é algo que, de qualquer forma, nunca vai resolver o problema do terrorismo. Portanto, se você realmente quisesse resolver um problema de terrorismo, então você adotaria, e nos meus livros, eu sugiro várias, eu escrevi um livro específico sobre o combate ao terrorismo jihadista. E sugiro estratégias para lidar com esse tipo de terrorismo, que é muito específico. Não é o mesmo tipo de terrorismo que tínhamos na Europa nos anos 70 ou 80. É muito diferente, mesmo que a palavra terrorismo seja amplamente usada. Ela reflete uma substância muito diferente. E você tem terrorismo assimétrico, assim como terrorismo simétrico. Embora no Ocidente tendamos a usar a palavra assimétrico para definir terrorismo, seja qual for o caso. Mas, na verdade, também existe o terrorismo simétrico. Portanto, para enfrentar o terrorismo, é preciso ter uma percepção muito mais refinada do que se está combatendo e de que tipo de estratégia se deseja adotar. Mas o que vemos em Israel definitivamente não é uma estratégia voltada para derrotar o terrorismo. Acho que os israelenses, pelo contrário, têm uma estratégia que eu diria, na verdade, provoca o terrorismo. Se você quer terrorismo, faça exatamente o que os israelenses fazem. Se você quisesse suprimir o terrorismo, então lidaria com o problema de uma forma completamente diferente. E isso, novamente, não é nada realmente novo, porque todos esses pensamentos e estratégias também foram estudados no início dos anos 50 e no final dos anos 40 pelos britânicos, especialmente quando tiveram que lidar com terrorismo e guerra de guerrilha no Sudeste Asiático e assim por diante. Eles tinham muitas ideias sobre como lidar com o terrorismo, mas esquecemos essas lições e tendemos a responder ao que chamamos de terrorismo, que, aliás, hoje é uma palavra que não reflete algo muito específico. Quando você não gosta de alguém, basta dizer que ele é um terrorista. E hoje, quando há pessoas se manifestando no Reino Unido, por exemplo, elas protestam pela Palestina ou usam o símbolo de uma melancia. E usar o símbolo de uma melancia já as qualifica como apoiadoras do terrorismo. Então, a palavra já não tem mais nenhum significado, e por isso você não pode ter uma estratégia para combatê-lo. Como resultado, tudo o que você faz, sua força brutal, é aceito. E essa também é a razão pela qual, por tanto tempo, o Ocidente tolerou o mau comportamento do governo israelense em relação aos palestinos. Parece que a linguagem foi construída para controle da narrativa. Ou seja, qualquer expressão de compreensão pela posição dos palestinos é então equiparada ao terrorismo, apoio ao Hamas ou antissemitismo. Assim, sempre existe essa possibilidade de envergonhar para esmagar a dissidência ou tornar a dissidência ilegítima ao apresentá-la dessa forma, deslegitimando a dissidência. Não é tão diferente de qualquer uma de nossas outras guerras, pode-se acrescentar, porque você vê o mesmo Asher na União Europeia. É exatamente a mesma coisa. Sabe, meu tio fazia parte da resistência francesa. Apesar de eu ser suíço, eu tinha um tio francês. Ele fazia parte da resistência francesa. Ele era considerado um terrorista pelos alemães. Bem, em termos de sustentabilidade de tudo isso,
você vê algum problema econômico surgindo em Israel? Porque, especialmente com a guerra com o Irã agora, eles sofreram grandes prejuízos em termos de destruição de infraestrutura energética. Vemos com o conflito com o Iêmen, a interceptação de alguns navios. Eles estão tendo algumas perdas econômicas com seus portos e há uma sensação geral de insegurança à medida que o senso de controle e domínio na região diminui. Mais israelenses também estão deixando o país, o que é, e se não me engano, especialmente os jovens, o que é problemático, porque eles trabalham em muitos dos setores de alta tecnologia que realmente impulsionam a economia. Isso é apenas um obstáculo passageiro? Ou você acha que é um problema mais amplo ou profundo, que será difícil de resolver? Acho que é um problema mais profundo. E, novamente, você tem uma variedade. Quero dizer, Israel é um país muito complexo, sociologicamente falando. E você tem tipos de problemas em múltiplas camadas. Porque, obviamente, como você disse, há o efeito direto das guerras e dos ataques dos Houthis, do Irã e tudo mais. Mencionamos o porto de Eilat, que está falido hoje porque nenhum navio tem permissão para chegar lá. Mas há outros fatores. Um fator que é bastante significativo hoje é o fato de que, como as forças de defesa de Israel estão com problemas para recrutar pessoas, querem mudar a lei. E também obrigar, porque você sabe, não existe uma constituição em Israel, mas há um conjunto de leis básicas que regem o país. É um corpo de leis que constitui uma espécie de constituição para Israel. Existem leis nas leis básicas de Israel que, de fato, impedem ou proíbem a inclusão de fundamentalistas judeus nas forças armadas. Eles devem ser isentos do recrutamento. Basicamente, o que você tem nas FDI são pessoas que não fazem parte desses segmentos muito fundamentalistas do país. Agora, como eles precisam de soldados, enfrentam o mesmo problema que na Ucrânia. Novamente, voltamos ao governo querendo mudar a lei, e isso cria muitos problemas. Por sua vez, isso levou muitas pessoas fora de Israel a dizerem: bem, Israel não é mais um Estado judeu, porque nem sequer segue os princípios judaicos, nem sequer respeita os próprios judeus. Além disso, há outros fatores, e obviamente o que vemos nas notícias também influencia isso. Mas você também tem uma espécie de desinvestimento por parte de várias empresas que agora se recusam a operar em Israel ou a ter qualquer contato ou intercâmbio com Israel. Elas se recusam a financiar empresas em Israel e assim por diante. Então você tem o efeito direto da guerra, mas também tem um efeito indireto, que é o efeito sobre os investimentos. E isso, de fato, pesa extremamente, não só sobre a economia israelense, mas também sobre a sociedade. Se você acrescentar a isso que hoje muitas pessoas, normalmente há muito turismo, e cidades como Jerusalém e outras, atraem muitos turistas todos os anos, mas aparentemente agora as pessoas não querem mais ir a Israel, inclusive judeus que se recusam a ir a Israel, não apenas por causa da situação de segurança, mas por causa da postura moral e política do país. Isso também é novo, porque obviamente sempre houve preocupações de segurança relacionadas a Israel. Como dissemos, o terrorismo não é algo novo. Hoje não é mais terrorismo propriamente dito, ou provavelmente menos. É provavelmente o risco de foguetes e mísseis, ou coisas do tipo. Quero dizer, muita gente foi pega de surpresa durante a guerra de 12 dias com o Irã. Então você pode se encontrar na mesma situação, especialmente se Netanyahu, quero dizer, muita gente considera que Netanyahu atacará o Irã novamente, o que significa que o Irã retaliará novamente. E, portanto, não é a melhor condição para tirar férias em Israel, mesmo se você for judeu, aliás. Então, se você somar tudo isso, verá que algumas pessoas tentaram quantificar a perda para Israel. São bilhões todo mês. Não sei exatamente o quão confiáveis esses números são ou não. Mas toda essa crise certamente será uma grande crise financeira e econômica para Israel a longo prazo. E provavelmente por mais tempo do que isso, porque muitas pessoas
como você disse corretamente, deixaram Israel. Vi depoimentos de pessoas que voltaram de Israel para a França, por exemplo, e disseram: não vamos voltar para Israel, não vamos voltar para Israel. Acabou, queríamos, foi uma experiência. Muitas pessoas deixaram a Europa em 2012, 2014, quando houve aquela onda de atividades terroristas no Ocidente relacionadas ao Estado Islâmico. De novo, é sempre a mesma coisa. Criamos problemas no Iraque, criamos problemas na Líbia, criamos problemas na Síria. We create problem in Libya, we create problem in Syria and all that. We make life impossible in those countries and Nós tornamos a vida impossível nesses países, e esses países nos retribuem da mesma forma. Por isso, temos atividades terroristas em nosso país e tudo mais. Enfim, durante esse período, cerca de 10 anos atrás, muitos judeus partiram, especialmente da França, porque a França é o maior país judeu da Europa, se é que posso dizer assim como é, aliás, o maior país muçulmano da Europa. Então, muitos judeus foram fazer sua aliyá para Israel. Eles aproveitaram a oportunidade, na verdade, porque disseram: bem, não nos sentimos seguros na França. Mas agora estão voltando porque veem que sua situação está pior em Israel. Então temos uma situação que pode durar a longo prazo, um desastre para Israel. Essa é a consequência da inatividade da política ocidental. Se a liderança ocidental tivesse entendido o que estava em jogo e que Israel tinha tudo a perder ao se comportar mal, ao desrespeitar o direito internacional e tudo mais, se o Ocidente tivesse impedido isso e ajudado Israel a resolver o problema de outra forma, provavelmente Israel não estaria nessa situação. Então, é irônico ver que porque ninguém quis, ou ninguém ousou, influenciar o conflito, ou tentar evitar o massacre da população, é exatamente por isso que hoje Israel é desprezado por todos e se tornou uma espécie de Estado fora da lei. E acho que aqui temos uma situação semelhante à da Ucrânia. Sempre disse: quando você é parte do conflito, se você é palestino, se você é israelense, se você é ucraniano ou russo, então você se comporta como um ucraniano, como um russo e assim por diante. then you behave like a Ukrainian, like a Russian and all that. And I completely understand that. I know people in Ukraine. E eu entendo isso completamente. Conheço pessoas na Ucrânia, conheço pessoas na Rússia e entendo perfeitamente a posição delas em relação ao conflito, porque sentem que tem uma ligação com a nação, com o país e tudo mais. Então eu entendo isso. O problema é que quando somos de fora, especificamente como suíço, mas isso se aplica a qualquer europeu, temos o privilégio de não estarmos envolvidos no conflito. E não usamos essa oportunidade para ajudar não apenas um dos lados, mas para ajudar ambos, oferecendo um tipo de serviço de mediação, dando conselhos e tentando ajudar as duas partes a evitar serem, digamos, emocionais ou tomarem decisões baseadas na emoção. E em vez disso, começarem a ser mais factuais. E eu acho que a liderança europeia, tanto em nível nacional quanto no nível da União Europeia, falhou em fazer isso. Não podemos esperar isso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos obviamente têm interesses próprios em todos esses conflitos. Eles iniciaram esses conflitos. Portanto, não podemos esperar que sejam mediadores perfeitos também. Mas para a Europa, ou para os países europeus, independentemente de qual país, obviamente penso na Suíça, mas como não temos motivo para nos envolver no conflito, por que não aproveitamos a oportunidade para aconselhar esses países, essas partes, desde o início? E não estou falando apenas de Israel e Palestina. Não apenas a partir de 7 de outubro de 2023, mas antes do dia 7. But before the 7th, I explain in my book here that the crisis started well. Eu explico no meu livro que a crise começou bem antes, e todos os sinais, todos os indicadores de uma situação grave, de uma grande crise, já estavam presentes na primavera de 2023. Na verdade, comecei a escrever o livro antes de 7 de outubro de 2023, porque eu tinha a indicação, quero dizer, eu sentia que em determinado momento isso iria explodir. Ou seja, se eu tive essa sensação, por que os países europeus não tiveram uma percepção semelhante e tentaram influenciar os diferentes atores para evitar a explosão que tivemos a partir de 7 de outubro? Ninguém fez isso. E eu acho que aqui é uma grande falha.
Primeiro, da inteligência estratégica no Ocidente. E lembre-se, essa é a minha área profissional. Aqui acredito que a inteligência estratégica falhou, definitivamente falhou, em todos os países europeus. Todos. E você também tem o fracasso da liderança europeia, ou da política europeia em geral, de entender o que estava em jogo e de ter a coragem de, ambos, quero dizer, poderíamos ter exatamente a mesma narrativa para a Ucrânia, aliás. Mas neste caso, para a Palestina, como é que ninguém teve a coragem de se manifestar antes do que aconteceu em 7 de outubro de 2023? Para perceber e fazer Netanyahu ou o governo entenderem que algo estava fervendo e prestes a explodir. Alguma mediação teria evitado isso. Novamente, para mim é obviamente o fracasso do governo israelense. Definitivamente. Mas também é o fracasso dos governos ocidentais, que não fizeram o menor esforço para evitar isso, para encontrar soluções. E agora o problema chegou a um ponto tão alto. Então você tem a água aqui e precisa reagir. E foi exatamente isso que vimos com Keir Starmer. Exatamente isso. Acho fascinante como essas guerras, tanto as guerras de Israel quanto a guerra na Ucrânia, agora também estão corroendo o Ocidente. Militarmente, economicamente, mas também em termos de legitimidade política. Porque, como você disse, em vez de se posicionarem como provedores de segurança, ou como atores que buscariam resolver os conflitos, eles se envolveram tão profundamente em guerras, que eram, na prática, guerras perdidas e também guerras de agressão. É um erro realmente terrível que foi cometido. Mas, enfim, minha última pergunta era sobre Netanyahu. Quão estável você acha que ele está agora? Quão estável está a posição dele? E também, de onde vem a pressão? É da oposição política? É da oposição pública? Dos militares ou dos serviços de inteligência? Alguma das políticas atuais está fortalecendo sua posição ou, digamos, enfraquecendo-a? Bem, novamente, não estou ciente de todos os detalhes e de todos os meandros do que está acontecendo nos bastidores. Obviamente, muita coisa está acontecendo e há muitas pessoas tentando ganhar influência e tudo mais. Você tem essa questão, como eu disse, dos fundamentalistas, o grupo Haredi em Israel, e pessoas como Ben-Gvir, que estão definitivamente fortemente conectadas aos colonos na Cisjordânia, especialmente. Além disso, você tem, obviamente, essa determinação da Corte Internacional de Justiça, não o Tribunal Penal Internacional, desculpe, mas a Corte Internacional de Justiça, de que os israelenses não têm absolutamente nenhum direito de estar na Cisjordânia. E, portanto, eles deveriam, de fato, David Plyler, deixar a área. Esse é o território de uma pessoa e eles não têm nada a fazer lá. E o Tribunal Internacional de Justiça, também há uma resolução da ONU sobre isso, que diz que todo país deve ajudar Israel a cumprir suas obrigações. Então há muitos aspectos em jogo ali. Smotrich e Ben-Gvir têm uma ligação forte com os colonos porque vem desse contexto. Eles eram colonos antes. Acho que Ben-Gvir é de origem colonizadora. Isso significa que esses caras estão cada vez mais... Bem, em alemão, existe uma palavra como uma rua sem saída, sabe? Não me lembro do nome agora. De qualquer forma, isso significa que eles estão presos de certa forma, e por isso vejo que em situações assim, podem ocorrer reações extremas. E houve alguns rumores recentemente de que Netanyahu teria sido envenenado. Não acho que esse tenha sido o caso, mas provavelmente é o tipo de boato que podemos ouvir novamente. Acho que Netanyahu está muito preocupado com sua própria segurança, porque podemos ter uma situação, e aliás, temos uma situação semelhante na Ucrânia, em que o governo está em uma posição tal que basicamente não há saída. Portanto, é bem possível que vejamos algo acontecer. Mas não acho que eles tenham fortalecido sua posição. Eles fortaleceram o arcabouço legal, o arcabouço de segurança. Tudo isso foi fortalecido até certo ponto, junto com as leis e assim por diante. E aliás, temos exatamente o mesmo na Ucrânia.
and we have exactly the same in Ukraine, by the way. But the situation of the government in itself. Mas a situação do próprio governo não está fortalecida. E o motivo para o fortalecimento das leis de segurança, da aplicação da lei e tudo isso é justamente porque o governo está em uma situação muito precária. Então eu acho, novamente, não tenho bola de cristal aqui e não posso prever o futuro, mas eu sugeriria que pode haver alguma mudança em Israel. E isso será uma mudança radical, quero dizer, tem que ser uma mudança radical. Não sei se será, mas tem que ser uma mudança radical. Porque caso contrário, Israel, e acho que algumas pessoas previram, e tenho a sensação de que, novamente, não estou prevendo, mas estou mais alertando do que prevendo, que Israel pode deixar de existir porque as condições para manter essa estabilidade já não existem mais. For maintaining that stability is no longer here. You have a growing pressure coming from. Você tem uma pressão crescente vinda dos países vizinhos para que haja mudanças de políticas em Israel. Não uma mudança política, mas mudanças de políticas. Mas isso pode evoluir para mudanças políticas, incluindo possivelmente alguma ação mais enérgica. Eu não sei, espero que não. Mas, novamente, você também tem pressão do Ocidente que está aumentando sobre o governo. Então, algo precisa mudar. Portanto, na minha opinião, Netanyahu está tentando preservar sua posição, porque está tentando evitar ser confrontado pelo tribunal por suas acusações de corrupção e outras coisas. Não sei se ele vai conseguir isso, mas certamente o que ele está fazendo não é favorável a Israel. E Israel vai sofrer por causa de sua própria ambição e de sua própria, digamos, disposição em não aceitar as consequências legais do que fez. Então estamos definitivamente numa situação em que Israel está se aproximando de uma encruzilhada, um ponto de virada muito importante em sua existência. E se perder esse ponto, pode muito bem desaparecer. Quero dizer, isso é algo, porque novamente também temos muitas coisas não estão aparecendo na mídia no Ocidente, mas há muitos problemas em relação ao Monte do Templo. Você sabe, a Mesquita de Al-Aqsa e assim por diante. E isso, de fato, e quando falamos sobre a operação do Hamas que tenho aqui atrás de mim, é a inundação de Al-Aqsa. Al-Aqsa, porque na verdade, muitos dos problemas que começaram antes de outubro de 2023 estavam de fato relacionados ao que está acontecendo no Monte do Templo. E isso foi completamente esquecido pela mídia ocidental. Mas é exatamente esse tipo de coisa que pode desencadear uma intervenção de outros países muçulmanos. Porque até mesmo o Monte do Templo é, como você sabe, um lugar sagrado. Sagrado para cristãos, muçulmanos e judeus. Qualquer mudança na situação atual pode definitivamente provocar uma reação. É o segundo ou terceiro lugar mais sagrado do Islã. Então os muçulmanos não vão tolerar qualquer alteração nisso. E existe uma ameaça séria, porque, como você sabe, judeus fundamentalistas querem construir o terceiro templo de Salomão ali, e isso significaria destruir a mesquita, que é um dos locais mais sagrados. Portanto, há muitas questões relacionadas, e muitas questões que nem sequer são mencionadas em nossa mídia, o que torna o quadro do conflito extremamente complexo. Se tivermos uma situação, por exemplo, em Jerusalém, no Monte do Templo, isso pode desencadear uma intervenção árabe. Provavelmente não pela situação palestina, mas pelo Monte do Templo. Mas ninguém fala sobre isso. Portanto, também temos uma compreensão distorcida do conflito. Mas isso desempenha um papel central para países como a Arábia Saudita e provavelmente até mesmo para países como a Síria. Quero dizer, lembre-se de que Hafez al-Assad costumava ser um fundamentalista. Então, para ele, certamente, o segundo ou terceiro lugar mais sagrado do Islã tem alguma importância. Portanto, pode haver uma espécie de aliança sagrada entre todos os vizinhos de Israel caso haja alguma mudança no Monte do Templo. Mas isso é algo totalmente ignorado pelo Ocidente.
Então há muitos fatores desconhecidos que podem entrar em jogo aqui. E é por isso que digo que precisamos ser muito, muito cuidadosos. Quando alguns dizem que Israel pode desaparecer, provavelmente não é totalmente infundado. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que vai acontecer, nada disso. Mas acho que isso deveria ser uma preocupação séria, porque há muitos aspectos envolvidos. Como disse antes, Israel tem problemas em várias camadas, e tendemos a falar apenas sobre os palestinos. Mas, na verdade, há muitas outras questões que não são abordadas, e certamente não são abordadas no Ocidente quando falamos sobre a situação lá. Tudo isso pode desempenhar um papel importante no futuro e para o futuro de Israel. Sim, essa é a retórica estranha que sinto vindo de Israel. Ou seja, todos esses eventos que são descritos como grandes ameaças também são apresentados como grandes oportunidades, como se eles estivessem agora na fronteira do tudo ou nada. Então, claro, e isso se aplica a tudo: a destruição da mesquita de Al-Aqsa, a destruição de Gaza, a ideia de eliminar o Irã como cabeça da serpente, a ameaça, mas também a oportunidade de balcanizar a Síria, usar Jolani e seus capangas na Síria para atacar o Hezbollah, ter essa anexação territorial, claro, na Síria, para poder criar um novo caminho ao norte. É só que é muito... Sim, realmente parece que este é o momento para Israel, ou aproveitar o que vê como uma situação caótica, ou então ser consumido por ela também. Acho que sempre que você tem uma situação estratégica de tudo ou nada, normalmente vê os atores dispostos a correr riscos enormes e apostar tudo. Parece que é exatamente aí que Israel está neste momento, porque também não há como voltar atrás agora. Acho que foi isso que eles perceberam com o Irã. Por isso tem que haver uma segunda guerra lá, porque os relacionamentos que eles têm ao redor do mundo agora estão sendo prejudicados. Internamente, também a situação foi abalada. Se as pessoas estão voltando, elas precisam resolver, ou pelo menos fazer com que as peças caiam em bons lugares, depois que todo o tabuleiro foi jogado para o alto. É uma situação muito perigosa, e provavelmente é assim que Israel enxerga. Agora é a hora de buscar a vitória total, ou basicamente saber que também podem afundar. Isso é absolutamente verdade. E temos uma situação muito semelhante na Ucrânia. Vemos exatamente a mesma situação em que o governo não vê uma saída e, portanto, pode ser tentado a escalar o conflito. E essa é exatamente a situação que temos em Israel. É muito interessante as semelhanças, porque a liderança em Israel, na verdade, vem da região da Ucrânia. Veja, eles têm a mesma cultura, a mesma religião, aliás, mas também o mesmo país. Eles vêm da mesma região, Polônia, oeste da Ucrânia e tudo mais. Então temos uma situação muito parecida com pessoas que são, digamos, movidas por vingança, revanchismo, que não estão dispostas a negociar. E isso não é de agora. Isso já foi demonstrado muito antes da crise que enfrentamos atualmente. Já vimos no passado que eles não estão dispostos a negociar, ou, se negociam, estão prontos para abandonar o que assinaram por outros motivos. Então esse é exatamente o mesmo comportamento que você vê em ambos os países. E é nesse sentido que quando você não enxerga uma solução prática e negociada, então na verdade você nem sequer procura uma solução negociada. É preciso mudar de estratégia e escalar a situação. E isso leva a um cenário que pode ser extremamente perigoso para ambos os conflitos. E o interessante é que para ambos os fatores, para ambos os conflitos, o principal ator, ou vamos dizer, o ator que poderia desempenhar um papel significativo e provavelmente o mais construtivo, se posso colocar dessa forma, seriam os Estados Unidos. O problema é que não temos, nos Estados Unidos, uma liderança que, na minha opinião, compreenda o que está em jogo em ambas as áreas.
E os Estados Unidos tendem a simplificar demais os problemas, a buscar soluções em chamados acordos, que na verdade são impostos a uma das partes, nem sequer negociados. Temos exatamente a mesma situação na Ucrânia que temos com o Hamas. Eles tentam impor uma situação que na verdade não leva a nada, porque ninguém quer cumprir um acordo que foi imposto. Tem que ser negociado de boa fé. E a administração atual dos Estados Unidos tende a fazer acordos. Quero dizer, isso me lembra O Poderoso Chefão, sabe? O filme. Eles fazem propostas que você não pode recusar. É isso. São acordos no estilo da máfia. E foi exatamente isso que tivemos com a União Europeia há poucos dias. É exatamente isso. Eu aumento as tarifas e você não quer isso? Ok, negociamos. Eu reduzo as tarifas e, além disso, você me dá aquilo. Então são simplesmente acordos no estilo da máfia. This is simply mafia-like deals. And that's exactly how the current administration... E é exatamente assim que o governo atual lida com crises. Eles tentaram resolver as crises na Palestina, no Irã e na Ucrânia, e fracassaram nos 3 casos. E os iranianos disseram não. Quero dizer, vocês não podem nos impor nada. Estamos prontos para negociar, estamos prontos para discutir, mas não queremos um acordo imposto. E temos exatamente a mesma situação com o Hamas e exatamente a mesma situação com os russos. E é por isso que Trump está decepcionado com Vladimir Putin. Mas está claro, ele vem com a ideia de que é o mais forte. Não há nada melhor do que os Estados Unidos, nada maior, nada mais forte, nada mais eficaz do que os Estados Unidos. Portanto, por que os outros recusariam um acordo? O problema é que, em nenhum desses conflitos, nenhum deles, nem na Palestina, nem no Irã, nem na Ucrânia, os Estados Unidos têm influência sobre os palestinos, os iranianos ou os russos. Não tem influência. Portanto, agora todas essas áreas, e isso é a expressão desse contexto alterado, como mencionei antes, dessa mudança nos conflitos, significam que hoje o Ocidente já não tem mais a influência que costumava ter nessa região. Influência que poderia usar para impor uma solução. Hoje, isso já não é mais o caso. Não pode impor. E o problema é que o Ocidente não entendeu isso. Eles não entenderam que já não são mais eles que podem decidir pelos outros. E se eles querem resolver um problema, precisam falar sobre isso. Não apenas falar unilateralmente, mas ter um diálogo. Diálogo, você tem a palavra di, que significa 2, sabe? Diálogo é entre 2 pessoas. Então, diálogo significa que, basicamente, ambos os lados devem, no final das contas, encontrar seu interesse no acordo, não apenas um. E esse é exatamente o problema que temos com a administração atual. Esse é um fator chave, porque, como vemos, e é interessante notar que, em todos os 3 conflitos ou crises, ninguém sequer tenta encontrar uma solução por meio da diplomacia europeia. Não há nem mesmo uma tentativa de envolver a diplomacia europeia. Quando se fala em negociação e na tentativa de encontrar uma solução, todos olham para os Estados Unidos. Isso é fascinante para os 3 países. Quero dizer, para o Irã é um pouco diferente, porque há uma dimensão mais bilateral, já que obviamente existia uma questão bilateral e o Irã. Portanto, é claro que os ESEP podem ser, digamos, um ator nesse diálogo. Mas quando se trata da Palestina, não há motivo fundamental para envolver os Estados Unidos. Poderiam muito bem ser outros atores, atores europeus, asiáticos, do Oriente Médio, e o mesmo se aplica à Ucrânia. Basicamente, não uma razão específica, embora aqui também os Estados Unidos tenham uma questão particular. Não. The US has a specific issue with Russia. With Russia, and even Marco Rubio said that. Sim, com a Rússia. E até mesmo Marco Rubio disse que o conflito era basicamente uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia. Portanto, isso torna o envolvimento dos Estados Unidos mais ou menos natural. Mas, mesmo que possamos ter outros atores no jogo, não é o caso. Quero dizer, a Europa está definitivamente ausente de toda iniciativa diplomática. Não há uma única ação que tenha sido decidida pela União Europeia, nenhuma ação tomada pela União Europeia. Então,
É trágico. E, novamente, todos dependem dos Estados-Unidos. Então, os Estados-Unidos podem ser a chave para tudo, mas o governo não está em uma posição intelectual ou política para resolver o problema. Na verdade, na maioria dos casos, eles fazem parte do problema. In fact, they are, in most cases, part of the problem. Acho que esse é um dos desafios do nosso tempo. Redescobrir a diplomacia. Acho que isso é algo que perdemos depois da Guerra Fria, na era hegemônica. Novamente, é por isso que o multilateralismo não tende a prosperar quando há apenas um centro de poder. Você acaba com situações em que um lado dita as regras. E acho que essa mentalidade é um dos verdadeiros desafios enquanto estamos nos reajustando ao mundo multipolar. Quando os Estados Unidos e seus aliados não podem mais impor seus ditames. Enfim, coronel, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que já passei um pouco do tempo, então muito obrigado. Eu agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Thank you.